Nesse vídeo vou compartilhar com você algumas dicas para te ajudar a reduzir o estresse de forma saudável. Então assiste até o final e anote essas dicas. Você se considera uma pessoa estressada? É importante você saber que o estresse ele está muito relacionado ao ambiente e também a forma como você interpreta as situações que você vivencia. Ambientes estressantes, eles podem acabar nos adoecendo com o tempo. Principalmente quando a gente não sabe lidar com esse ambiente, a gente vai ficando como uma esponja, absorvendo todo o estresse, todo o conflito que acontece naquele lugar, a gente vai absorvendo e adoecendo com o tempo. Você pode perceber se no seu ambiente de trabalho, na sua casa ou algum outro lugar, quando tem um ambiente estressante, ali você também vai se sentir afetada. Pode ser que você, por exemplo, chegou em casa super bem, super feliz, mas se você chega em casa, percebe que o clima não tá legal, você vai observar que isso tem um impacto, que isso tem um poder de te impactar e afetar também o seu humor. É muito difícil a gente permanecer bem, permanecer leve, quando a gente está em um ambiente super pesado, em que as pessoas estão sempre brigando, sempre discutindo, em que as pessoas também não estão bem, então tudo isso vai ter uma repercussão sobre a gente. Mas, de forma geral, é muito importante que a gente saiba lidar com o estresse e fazer esse movimento de dentro para fora e de fora para dentro, para observar o que tem te estressado e qual é a melhor maneira de lidar com essas experiências, para que você não fique tão exposto assim ao estresse, porque você vai perceber o mal que isso traz. A gente sabe já que o estresse, ele traz toda uma exposição para o nosso corpo. Então, a nossa saúde física, ela também é afetada. A mental é a primeira coisa que é afetada, mas a física também. Então, hoje a gente já percebe que o estresse, ele é capaz de deixar o nosso organismo muito mais vulnerável, exposto ao adoecimento. Então, o que a gente está falando aqui é que o seu sistema imunológico, ele pode ser afetado por causa do seu nível de estresse. Por isso, a gente deve ligar um sinal de alerta aí quando você já se perceber muito estressado, perceber que isso não acontece mais em uma situação isolada, percebe que você está lidando com o estresse várias vezes, vários dias. Então, aí é um sinal importante para você pensar em formas saudáveis de reduzir esse estresse. Antes do estresse ser um grande problema na sua vida, você vai perceber que ele começa gradativamente. No início, você vai ver que são pequenos aborrecimentos, mas que você às vezes não resolve, vai só deixando para lá, deixando para depois, e aí tudo aquilo vai acumulando e você vai adoecendo. Com o tempo, a gente também percebe, isso é muito comum na clínica, qualquer profissional de saúde mental vai perceber isso, que com o tempo, o estresse, a exposição daquela tensão ali constante, vai virar sofrimento. E esse é um dado que traz assim um grande alerta, porque o sofrimento ele vai expor essa pessoa a inúmeras condições psicológicas e até psiquiátricas de adoecimento. Então é muito importante que esse estresse seja acolhido, seja elaborado, seja aliviado e reduzido, para que não se transforme em um sofrimento que vai demandar de um tratamento, algo muito mais estruturado. Então é importante a gente saber, e você já deve perceber, que o estresse ele gera um cansaço mental muito grande. E isso vai comprometer todas as áreas da sua vida. É um trabalho que você não vai conseguir dar o seu melhor porque você está estressado e o cansaço mental é muito grande. Nas suas relações também isso vai aparecer, então você pode se perceber com um humor mais irritado, você pode ficar sem paciência para se relacionar com as pessoas. Eu não sei se você se sente assim, mas se alguém acorda já estressado, então o dia nem começou, você nem passou por situações estressantes e o seu acordar é algo pesado, você já acorda mas, se sentindo irritado. Então você vai perceber a interferência disso nas suas relações. Alguém te dá bom dia e você responde mais atravessado. Então tudo isso vai te deixando muito mais sensível às situações que te ocorrem. E aí você vai ver que a sua capacidade de resiliência
vai ser afetada, até a sua inteligência emocional também vai ser afetada, porque alguém quando está sob o estresse, essa pessoa tem resposta muito primitiva, são respostas que não são bem elaboradas no pensamento. Então vai exigir de alguém que está sob estresse, exigir que essa pessoa esteja calma, ou vai exigir que ela tenha uma resposta sábia para as coisas que ela está passando? Não, porque o estresse ele vai cegar essa pessoa e vai fazer com que ela tenha comportamentos e ações ali, falas que não são pensadas previamente. Então isso vai aparecer também no comportamento dessa pessoa, o que pode trazer muitos prejuízos para a própria vida dela e para os relacionamentos. Eu falei anteriormente sobre a exposição que o estresse traz ao nosso corpo e inúmeras outras coisas que o nosso corpo pode sentir para sinalizar que ele está sob estresse, né? O aumento do cortisol, e aí a gente fica com o corpo muito mais exposto ao sistema imunológico afetado, então o nosso cabelo fica fraco, as unhas ficam fracas, fora outros fatores que a gente pode considerar psicossomáticos que podem também aparecer em um quadro de alguém que manifesta ali um estresse mais importante. Eu tô aqui lembrando, enquanto eu compartilho com vocês, na minha época que eu fiz o TCC da faculdade. Eu lembro que foi um cenário, foi um momento que eu vivi que era super estressante. Naquela época eu tinha o TCC da faculdade para dar conta, eu fazia 2 estágios, porque um era um estágio remunerado, que eu tinha um compromisso de horas e tudo mais, e tinha um estágio da clínica também, né, que eu já estava encerrando a faculdade, eu já fazia o estágio clínico, de atender as pessoas e tal. Então eu tinha TCC, as matérias que ficaram ali para o finalzinho, que não eram muitas, 2 estágios para dar conta, fora as outras coisas da vida que eu também tinha que administrar. Então eu lembro que foi um período super estressante. E eu fiz um TCC de campo, que eu tive que entrevistar pessoas e tal. Não foi um número de amostra muito grande, mas o TCC por si só, né, já ocupa ali muito tempo e muita energia mental. Por ser uma experiência nova, a gente aprende a fazer enquanto está fazendo, e isso demanda muito esforço e me colocava nesse lugar de estresse. Eu lembro que lidar sob pressão, lidar com os prazos também que eu precisava dar conta, tudo isso deixava a situação muito mais tensa. E eu lembro de um dia que eu fiquei 12 horas fazendo meu TCC da faculdade. 12 horas direto, 12 horas corridas nesse dia. Eu lembro que era bem reta final mesmo, eu tinha feito grande parte, eram uns ajustes, fazer ali algumas correções que a orientadora estava propondo e tal. Então eu fiquei 12 horas seguidas. Eu lembro que quando eu terminei para poder fazer essa entrega final para a professora que estava me orientando, eu lembro que eu estava exausta. Eu não sei se você já passou a situação do seu olho aqui, ó, ficar tremendo. Você já sentiu isso? Eu terminei o resto do dia assim, a madrugada nesse dia, né? Isso aqui meu estava tremendo e eu dormi. No dia seguinte eu acordei e a tensão e o estresse ainda não tinha sido reduzido. Eu lembro que uma noite de sono não foi suficiente para eu lidar, para eu reduzir aquele estresse. E no dia seguinte eu ainda fiquei sentindo aqui minha pálpebra, meu olho tremendo. Fiquei uns dias assim naquela semana. Na época eu estava achando muito curioso, eu não sabia que esse tremor aqui estava relacionado a estresse, e estava. Fiz umas pesquisas ali, perguntei a algumas pessoas e tal, aí perguntei nutricionista se podia ter a ver com alguma baixa de vitamina, alguma coisa, e tudo apontava para o estresse. E a ansiedade, é claro, que caminha lado a lado, ó, ansiedade e estresse caminham juntos, tá? Então, ali eu estava percebendo que o meu nível de estresse, de ansiedade, estava muito alto. E o meu corpo já estava sentindo. E aí é nessa hora que você vai precisar saber de que forma você vai lidar com isso que você está sentindo. Você pode ver que tem muitas formas de aliviar o estresse, mas eu coloquei no título desse vídeo que eu vou te dar dicas de formas saudáveis de lidar com o estresse. Porque existem muitas formas, mas nem todas são saudáveis. E aí a gente acaba chamando essas formas não saudáveis de refúgio, fuga. Eu não sei se você já parou para pensar a forma como você lida com o estresse. Será que você pode estar descontando na comida?
isso pode acontecer de uma forma que já seja nociva para você. Um comportamento ali de um comer transtornado, um comer mais compulsivo, que talvez não chega a um diagnóstico de um transtorno nessa direção, mas que já sinaliza ali algo está acontecendo com você. Existe também algumas pessoas que acabam tendo um refúgio em algum uso de substância, medicamento, o uso do álcool, por exemplo. Eu lembro que o meu TCC ele foi sobre alcoolismo e ali eu pude perceber o álcool sendo esse refúgio para aliviar o estresse. E uma das coisas que a gente percebe que traz um impacto muito grande é quando a pessoa ela consegue aliviar o estresse com aquilo que lhe prejudica. Isso é algo muito complexo da gente entender, mas faz todo sentido. Então, vou te dizer uma frase que resume isso que eu expliquei agora. A pior coisa é alguém ter sucesso naquilo que a destrói. Como assim? A pior coisa nesse caso, com o álcool, por exemplo, de fato, tem esse poder de trazer esse alívio. É verdade. Quimicamente, o álcool ele consegue. Apesar de ser um alívio momentâneo, é um alívio completamente momentâneo e ele vai trazer danos. Então, é um alívio que custa algo. É um preço a pagar. Então, não é o caminho viável em saúde mental para lidar com o estresse. Então, essa frase, né, de que a pior coisa é ter sucesso no que te destrói, é esse o exemplo do álcool que eu tô te falando. É você conseguir aliviar o que você está sentindo de forma nociva, que também vai te prejudicar, vai levantar um outro problema no final. Então, desenvolver formas saudáveis de lidar com o estresse vai ser fundamental. E a primeira coisa que eu vou te falar aqui é você observar o ambiente que você está inserido. Porque você pode ser uma pessoa super zen, tranquila, mas se você ficar exposta a um ambiente estressante, em algum momento você vai se sentir afetado por isso. Então, comece a observar, será que dá para você reduzir a sua exposição a ambientes estressantes? E se é uma situação estressante que você precisa passar, de que forma você pode fazer isso para reduzir o potencial de estresse daquela situação? Então, é você quem sabe o que você está vivenciando, aquilo que você está passando, que você precisa passar. Então, no meu caso, eu precisava passar pelo TCC e aquilo demandava estresse, por si só já era estressante. Mas qual foi a forma que eu busquei naquela época lidar com isso? Eu precisei organizar o meu tempo para administrar os prazos, porque se eu procrastinasse muito, eu ia ficar com um prazo muito mais em cima, eu já ia antecipar o estresse, porque eu ia estar ali procrastinando, sabendo que no final ia ser uma correria e eu ia estar exposta àquele estresse. Então, você vai precisar ter uma boa gestão do seu tempo. Isso vai te ajudar bastante a reduzir as situações de estresse que você mesma pode estar se colocando na sua vida. E se existem situações de estresse que você entende que está fora do seu controle, você vai precisar oferecer uma aceitação para aquilo. Então, aceitar que as coisas estão daquele jeito naquele momento, isso é algo que realmente pode tornar a sua vida muito mais leve. De você ficar tranquilo, sabendo que você fez o que era possível, você fez o que estava sob o teu controle e o resto você vai precisar aceitar e entregar as situações para que elas mesmas se mostrem, elas mesmas vão se desenrolar e que cada situação tem um começo, um meio e um fim. E você vai precisar priorizar aquilo que te faz bem para que a sua saúde mental e física seja preservada. Então agora eu vou te falar aqui algumas dicas para te ajudar a aliviar esse estresse de forma saudável. E a primeira dica é: reserve um tempo para atividade física. É muito importante que você saiba que todo movimento do seu corpo vai refletir na sua saúde mental. E se você puder se adaptar melhor a atividades ao ar livre, você vai perceber maior benefício ainda para reduzir o estresse. A forma de lidar com o estresse, de reduzir isso de forma saudável, é muito parecido
com a forma que a gente precisa lidar com a ansiedade. Então, a atividade física vai ter uma atuação direta para reduzir esse estresse e vai ser de forma muito mais saudável, que vai trazer benefícios não só para a sua saúde mental, mas também para o seu corpo todo. A segunda dica é exercícios de respiração. É muito importante que você saiba fazer um exercício de respiração. E esse exercício ele pode nos ajudar, tanto você fazendo de forma contínua, então, por exemplo, tirando uns minutos do seu dia, todos os dias, para aplicar esse exercício de respiração, ou até mesmo você usar ele em uma situação que você esteja realmente sentindo grande estresse, grande tensão e ansiedade naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo. Se você está agora sentindo estresse, tá realmente percebendo que aquilo está aumentando, tá te dando aquela fadiga, você vai perceber que a sua respiração vai ficar descontrolada. E você vai precisar controlar essa respiração para você voltar ali o seu estado de bem-estar. Então, nessa hora, você vai precisar fazer esse exercício de respiração. Então, eu vou sugerir que você inspire por 4 segundos, você vai segurar o ar por 2 segundos e você vai soltar por 6 segundos. Lembra que soltar o ar é sempre de forma mais longa e lenta. Então, você vai fazendo isso até você se acalmar. Então, se existiu uma situação que você está perto ali de dar uma crise, que você não está aguentando mais, que você vai explodir com alguém, se afasta da situação, se preserva nessa hora. É sua prioridade, você precisa se preservar. Então, sai de cena e faça esse exercício de respiração. Isso vai te ajudar muito, até para você não ter reações impulsivas e depois você lidar com consequências de coisa que você nem queria fazer. Então, é muito importante você incluir a respiração como seu álibi, tá? Para te ajudar a lidar com esse nível de estresse mais elevado em cada situação. E como eu falei, inclui isso também na sua rotina. Faça exercícios de respiração diariamente, que você vai perceber esse estresse, cada vez mais reduzido. E a terceira dica é: tenha uma rotina saudável de sono. Então, é necessário que você desenvolva uma rotina para dormir. Algo que você vá desacelerando. Então, evitar grandes estímulos perto da hora de dormir. Isso vai ser bem necessário para te ajudar a reduzir o estresse. Já reparou quando a gente dorme pouco ou dorme mal? A gente fica no outro dia muito indisposto e até estressado, mal-humorado, irritado, e às vezes não aconteceu nada de ruim. Coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Se você já percebeu que se você não dormir bem, se você não fica irritado e estressado. E às vezes tá tudo bem, não aconteceu nenhum problema, foi só a noite de sono ruim. Então você vai precisar priorizar o seu sono. Se você fizer a primeira dica da atividade física, você vai perceber benefícios na qualidade de sono também. Então desenvolva horários para dormir, não fique com uma rotina muito solta. Se você, algumas pessoas acabam falando assim: Júlia, eu detesto rotina, não gosto de ter rotina, acho isso muito ruim. Tudo bem, mas você não precisa ter uma rotina engessada. Aquela rotina quadradinha, que cada horário faz aquilo, não pode mudar. Talvez você não goste de rotina assim. Se você está achando que ter rotina é ficar esse negócio engessado, realmente pode ser que seja ruim para você. Mas tenha uma rotina minimamente organizada. Pode ser uma rotina mais dinâmica, mais flexível, mas você vai precisar usar a organização do tempo a seu favor. E isso vai te ajudar muito na hora de dormir. Então, reduza ali os estímulos que são mais de despertar para a hora de dormir. Evite estimulantes também, café, coisas assim à noite. Isso vai te ajudar a ter uma qualidade de sono e vai contribuir para que você não viva mais com um nível alto de estresse e ansiedade. E a próxima dica é momentos de lazer. É extremamente necessário que você respeite o lazer na sua vida, que você tenha o lazer como prioridade também. Eu sei que a rotina e a demanda da vida atual acaba ocupando todo o nosso tempo, mas você vai precisar incluir um momento de lazer para você conseguir relaxar verdadeiramente. E aí esse lazer é importante que seja da forma que você se identifica, não com coisas destrutivas, mas que seja um lazer que te faça bem, com as pessoas que você gosta, fazendo algo que te agrada. Então é necessário que você priorize momentos assim. Quando a gente está
sobre o nível de estresse muito elevado, é provável que você, depois da segunda etapa, né? Então, olha só, primeiro você se estressa e fica assim durante um tempo. A próxima etapa disso é você começar adoecendo e entrar em sofrimento, como eu mencionei aqui no começo do vídeo. E aí, se a pessoa já entra em um lugar de sofrimento, ela vai tendo aqueles sintomas depressivos, muitas das vezes, que é de perder o interesse pela vida, as atividades de lazer, de prazer, perdem a graça, porque aquela pessoa está em sofrimento. Então, é muito necessário que você resolva, lide melhor com a demanda de estresse antes que isso consolide um adoecimento maior. Então, pensar em investir em momentos prazerosos, isso vai fazer toda a diferença na sua rotina, na saúde dos seus relacionamentos, porque se você estiver bem, você vai construir relacionamentos saudáveis, tudo vai favorecer, vai contribuir a seu favor. Então, é necessário mesmo que você comece a priorizar. Separa um dia da semana para fazer algo que você goste. Isso vai te ajudar muito, você vai perceber isso. Então, agora que você já tem essas dicas, eu quero te encorajar a sair desse vídeo aqui, aplicando, colocando mesmo em prática a partir de agora, para que você perceba a sua saúde mental e física preservada, do jeito que você gostaria, para você realizar as coisas que você tem para fazer da sua vida. Então, anote essas dicas, aplique também, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, para que mais pessoas ainda tenham acesso a um conteúdo e vivam menos estressantes a partir de agora. Então, você tem o compromisso de se priorizar, de cuidar da sua saúde mental. Então, priorize mesmo isso na sua vida. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Deixe o seu like, coloque nos comentários se algo que eu falei aqui fez sentido para você. Não deixe também de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.